Alô, nação rubro-negra, uma boa tarde a todos. Há muito tempo aí que eu não fazia um vídeo aí para vocês, para poder falar aí do nosso Flamengo. Mas antes, galera, eu peço a todos aí que se inscrevam no canal, deem like no vídeo aí, bastante like, compartilhem bastante aí com os seus contatos aí para que a gente possa, e também, né, nos canais aí de internet, para que a gente possa estar levando essa mensagem aí para muitos flamenguistas, porque aqui a gente tem a coragem de falar o que muitos não têm. Então, o meu primeiro recado vai ser para o Dorival Júnior. Dorival, eu espero que você não seja o novo Renato Gaúcho do Flamengo, que chegou no Flamengo, né? Perdão, substituindo o Rogério Ceni e começou a dar desculpas para eventuais fracassos. E você já deu um primeiro quando você, após um jogo, o Arrascaeta está se machucando, né? Tá com uma condição física meio complicada, porque você não está sabendo como gerir o grupo. Muita gente está te elogiando, mas você nessa reta final você mostrou um certo descontrole. Você era para estar numa situação melhor no Brasileiro, porque você não soube gerir. Vídeo jogo contra o Palmeiras, no qual você errou e ir para o intervalo ganhando de 1-0, não ter colocado os melhores jogadores para, no final, se fosse o caso, poupar aquele que tivesse menor condição física, que no caso o Arrascaeta. Gabigol veio suspenso algumas partidas, outras foi poupado, né? Porque o fato de você colocar o time titular, levar para o banco, faz com que, numa obrigação, você tenha que correr mais, então você desgasta mais o time. Então tá todo mundo te elogiando, eu sempre disse, né? Você, claro, você é muito melhor do que o Paulo Souza, mas em relação ao Jorge Jesus, que é o treinador referência para Flamengo hoje, ainda é o Jorge Jesus. Eu não vi nenhum treinador melhor que o Jorge Jesus no Flamengo até hoje. E olha que eu tenho uma certa idade. Então, com certeza, você está cometendo erros que o Renato também cometeu. Vamos lembrar que quando o Renato chegou também, o time começou a jogar bem, goleou alguns jogos, mas na hora decisiva os detalhes, Dorival, faltaram. E eu espero que você tenha esses detalhes, o as na manga, que possa fazer com que o Flamengo seja campeão. Então, olho bem aberto. Detalhes que o Jorge Jesus fazia muito no time. Ele não deixava só os jogadores resolverem com a sua técnica. Ele tinha jogadas trabalhadas. Essa semana eu vi um jogo na Série B, eu não me lembro bem se foi Londrina e Ponte Preta, um jogo desse aí da Série B, no qual o time fez 2 gols com a mesma jogada pelo lado esquerdo, iguaizinhas. Isso é fruto de treinamento. Então, Dorival, fica a lembrança, não é só, você também tem que treinar jogadas de ataque, posicionamento, como os jogadores falavam que o Jorge Jesus fazia. Pular casa A, faz um corta-luz, ameaça que vai bater, faz um corta-luz, outros ao invés de chegar batendo, ameaça bater, rola, você vai estar posicionado aqui, isso é treinar a jogada. Então, eu espero que você fique atento a isso aí. Claro que eu não vou chegar aqui e falar que você é um mal pro Flamengo, não, você está fazendo um bom trabalho, mas também não é essa coisa toda que estão apregoando por aí, né? Muita gente até falando que seria loucura para o Flamengo não renovar com você. Eu vou ser muito sincero, para contratar um treinador, um Rogério Ceni da vida, um Renato Gaúcho, né, um Paulo Souza, realmente aí teria que renovar com você. Mas se o JJ ou qualquer outro treinador que se julgue melhor que você, e tem bastante, estiver disponível, claro que o Flamengo tem que dar um upgrade de treinador. Porque não adianta nada você montar um time excepcional se o teu treinador não atende às expectativas. Até agora, você está com um trabalho bom, mas o seu trabalho poderia ser excelente se você gerisse melhor a minutagem real. Não é botar descansar no banco no primeiro tempo, botar no segundo tempo para correr atrás de resultado. É botar o jogador, se você sentiu o jogo favorável, abriu 2 gols de diferença, tira o jogador. Não importa se o adversário, mas não deveria ter tirado, aí você vai ter justificativa. Não, olha só, eu tirei, senão o cara vai estourar. Mas aí o reserva vai ter que entrar, ele vai entrar com a condição de ter um placar bom a favor dele, e ele tem que se dedicar para manter esse placar. Tá? Então é isso que eu queria falar para você, Dorival. E agora eu gostaria de falar a respeito do senhor Mauro César Pereira. É impressionante como as pessoas dão credibilidade
a um ser como esse. Um cara que diz para todo mundo que é flamenguista, mas vive de atacar o Flamengo, e a gente sabe na realidade que o primeiro time dele é o Racing da Argentina. E ele acha que ele sabe tudo de futebol, porque os colegas dele de bancada lá, Vampeta, o pessoal que trabalha com ele, até em outras redações, se abaixam muito a cabeça para ele, porque ele fica logo nervosinho, começa, né, a falar sem parar. Então as pessoas parecem ter um medo dele. Eu gostaria de ter um debate com esse ser humano. Eu gostaria de ter um debate com ele, porque ele não me engoliria igual ele engole esses caras aí. Pô, ontem o Andrés Pereira deu uma entrevista dizendo que o Flamengo teve problemas com o Paulo Souza, que chegou um determinado momento que o grupo abandonou. Por quê? Porque ele violentou as características de todos os jogadores do Flamengo. Todos, sem exceção. Quando ele disse que o Everton Ribeiro vinha de lateral esquerdo, é porque o Everton Ribeiro tinha, mesmo sendo ala, tinha mais preocupações defensivas do que ofensivas. Gente, o Flamengo jogava com 3 zagueiros, 2 volantes e 2 alas. Só aí você tem 7 jogadores defensivos. E aí, os 3 que sobram, porque são 10 de linha, os 8 jogadores contando o goleiro defensivo. Os 3 que sobram de linha eram Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Eu, como um treinador adversário, o que eu vou fazer? Eu vou prender um lateral para onde o Bruno Henrique estiver, boto um zagueiro marcando o Gabigol, encosto um sobra e boto um leão de chácara no Arrascaeta. Porque os 2 volantes, os alas, os zagueiros não vão criar para esses homens de frente. O Flamengo não tinha meio de campo. Ele entrava, muitas das vezes ele até entrava com 3 volantes, quando o Arrascaeta não jogava. E matava o Gabigol e o Bruno Henrique lá na frente, o Everton Ribeiro ali de lateral esquerdo, ou de ala esquerda. E aí vem esse Paulo César Pereira, esse ridículo, porque o cara que fala as coisas que ele fala é simplesmente ridículo. Quando ele disse que o André reclamou que na final da Libertadores, que o André reclamou que o Paulo Souza não deixava eles arriscarem, que certos passos ele não podia fazer, algumas coisas ele não podia arriscar. E aí olha só o que esse cidadão falou. Nada pessoal contra o Mauro César, tá? Ele deve ser um bom filho, bom pai, não sei se ele tem filhos, tá? Mas eu acho que como profissional ele deixa muito a desejar e acha que é o último biscoito da lata. E olha o que ele disse. Mas talvez se fosse o Paulo Souza o treinador do Flamengo, né? O Andrés não teria errado naquela final contra o Palmeiras. Ele disse que o Andrés cometeu o maior erro da história do Flamengo. Mauro César, eu acho que ali o jogador ele estava desatento, mas o comando dentro de campo é para justamente, o treinador é para deixar os jogadores alertas. E ali, senhor Paulo César, não era o Andrés que tinha que estar naquele lance. Vocês responsabilizam o cara, ele teve a responsabilidade dele? Claro que teve. Claro que ele teve a responsabilidade dele. Porém, se o Flamengo não fosse uma bagunça tática com o senhor Renato Gaúcho, aquela bola não seria o Andrés Pereira que viria buscar. Até porque ele não era o primeiro volante. Ali que teria que estar ou o Arão, ou o lateral esquerdo, ou um dos zagueiros. E mais, quando ele foi dominar a bola que o Davidson partiu, quem gritou? Ladrão! Era só gritar que ele atrasaria para o goleiro. Mas não, ficou todo mundo parado. Por quê? Porque simplesmente o Flamengo estava atônito na mão do Renato Gaúcho. E aí você falou, né? Se fosse o Paulo Souza, com essa cobrança de não arriscar, ele não perderia aquela bola. Eu vou falar uma coisa para você, o Mauro César. Se o treinador do Flamengo fosse o Paulo Souza, o Flamengo não teria chegado na final. Você entendeu agora, Mauro César? Se o treinador do Flamengo fosse o Paulo Souza, o Flamengo não teria chegado na final. Então você, que foi um dos maiores defensores do Paulo Souza, dizendo que os jogadores estavam com preguiça, que não queriam aceitar o trabalho dele, por que você, Mauro César, não fala agora dos jogadores do Atlético Mineiro? Por que vocês da imprensa paulista
não falam dos jogadores do Atlético Mineiro, a imprensa mineira, que muda, desde que o Cuca saiu, o Cuca teve aqueles problemas, voltou com os mesmos problemas que fez com que ele deixasse o Atlético, e que por isso que ele não está concentrado no time. Os jogadores do Atlético são os mesmos. Mas por que o Atlético hoje é 7º colocado no Campeonato Brasileiro? Aquele time avassalador, né, do ano passado. Então vocês comentam e falam sobre futebol de acordo com a conveniência e o pensamento de vocês, e não o que é real. Aí vocês falam assim, o Flamengo teve 4 treinadores depois do Jorge Jesus, nenhum deles deu certo. O único que está dando certo até agora, mais ou menos, é porque ele taticamente bota o time para jogar como Jorge Jesus, pelo menos na sua formação em campo. Pedro e Gabigol se aproximando, assim como era com o Bruno Henrique. Quando o Paulo Souza chegou no Flamengo, eles passou o Domi, eles passou o Bruno Henrique ficou praticamente como um auxiliar de lateral esquerdo. E aí o Gabigol perdeu esse jogador mais próximo para fazer a tabela. O Rogério dizia que o time não podia jogar assim, Bruno Henrique ficava isolado na esquerda. Entendeu? Com o Renato, em algum momento ele aproximou os dois, mas depois ele também se perdeu na bagunça tática que ele mesmo criou. Eu lembro bem do Rogério Ceni falando, o Gabigol não pode jogar com o Bruno Henrique porque ele não recompõe. Por que o Dorival consegue fazer o Gabigol e o Bruno Henrique jogar? E vocês até hoje elogiam o Rogério Ceni como se ele fosse o Rinos Mitchell. E o Rogério Ceni é só o treinador que está aí numa final de Sul-Americana, que é a 2ª divisão. Gente, na Libertadores já tem time ruim. O Palmeiras praticamente na primeira fase ganhou todos os seus jogos praticamente por goleada. Imagine a Sul-Americana. Imagine a Sul-Americana. Então, o Rogério Ceni está na final da Sul-Americana. Passou em 2 decisões por pênalti. E está arriscado perder essa final. Está arriscado perder essa final. E no Brasileiro ele está em risco de degola. E o time do São Paulo não é tão ruim quanto alguns times do futebol brasileiro, que estão à frente dele até. E vocês endeusam ele. Aí eu pergunto, o Rogério Ceni está bem no São Paulo? O Renato está onde? Está no Grêmio. Só o Grêmio quis ele. Cadê o Paulo Souza? Se o Paulo Souza fosse tão bom assim, ele estaria empregado, né? Cadê o Paulo Souza? Cadê o Domi? Então, gente, a culpa não é de jogador. Vou aqui defender sempre esses jogadores do Flamengo, que quem fez o gol lá foi o Gabigol, não foi você, bom, Mauro César. Então você querer defender o Paulo Souza em detrimento dos jogadores do Flamengo, ou esse Nilson César, que é seu amiguinho aí de comentário, os jogadores do Flamengo sabotaram os treinadores que passaram lá. Me diz quais deles estão arrebentando aí, tá vendo? O cara saiu do Flamengo, pegou o time tal e tá fazendo um trabalho excepcional. Vocês falam muita besteira, cara. E pior de tudo, vocês são pagos para falar isso. Aí gente como o Pedrinho, né, que entende muito sobre futebol, Djalminha, ficam em segundo plano, relegados a segundo plano, por causa de vocês. Para falar um monte de besteira, um monte de asneira. Então era só isso que eu queria falar. Mauro César, vai estudar um pouquinho. Você nunca chutou uma bola na sua vida e acha que entende muito mais do que eu, por exemplo, fui um atleta amador, mas que conheço futebol, até mais do que você, porque eu tive lá dentro. Você duvido, você não tem cara que chutou uma bola na vida. Como vou voltar a repetir, nada contra a sua pessoa. Mas você, como profissional, você precisa ser mais humilde e reconhecer suas limitações. Saudações, rubro-negro.